O Mercosul e o Canadá vão retomar o acordo de livre comércio, que estava parado desde 2021. Nós temos mais informações sobre esse assunto com o Igor Damasceno, que tem os detalhes na capital federal. Pois não, Igor? Roberto, as tratativas para a retomada desse acordo bilateral ocorrem depois de uma reunião presencial entre o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento da Indústria, Geraldo Alckmin, e o ministro do Comércio Internacional do Canadá, o Mininder Sindhu. Essa reunião aconteceu na esplanada dos ministérios na tarde de ontem e, segundo uma nota divulgada pelo Ministério do Desenvolvimento da Indústria, foi uma reunião muito positiva que pode viabilizar a retomada desse acordo comercial entre o bloco econômico dos países daqui da América do Sul e também o Canadá, essa parceria que está praticamente paralisada desde 2021. De acordo com Geraldo Alckmin, há sim possibilidades para a retomada desse acordo bilateral, que pode inclusive proteger os nossos produtores agrícolas e os nossos empresários. Tanto o Brasil quanto o Canadá têm sofrido com a taxa imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, é de comum acordo, é uma convergência entre os dois países que é necessário abrir o mercado para outros parceiros comerciais. Então, o Canadá, segundo disse Geraldo Alckmin, tem interesse em retomar com essas tratativas aqui no Brasil. Para que, de fato, isso se concretize, essa parceria com o Mercosul, o vice-presidente Geraldo Alckmin vai até o Canadá em outubro com uma comitiva presidencial, também com empresários, justamente para avançar nas negociações. Lembrando que nesse segundo semestre, o Brasil é o presidente do Mercosul, o que pode facilitar nas negociações. A expectativa é que o bloco econômico e o Canadá avancem nas tratativas a respeito de mineração, agrobusiness, fertilizantes, defesa, energia renovável e complexo industrial de saúde. Tudo isso está em jogo e pode marcar essa retomada da parceria comercial. Então, ontem, essa discussão começou a avançar. Em outubro, o martelo deve ser batido e é aí uma posição, uma convergência entre os dois países para encontrarem alternativas de mitigarem os efeitos tanto do Canadá quanto aqui do Brasil para a imposição das taxas dos Estados Unidos. Voltamos ao estúdio. Igor Damasceno, muito obrigado. Direto de Brasília, atualizando essas informações para a gente. É assunto para a gente passar aqui para o nosso comentarista de economia, Alan Gani, que está com a gente novamente. É uma boa essa retomada aí do Canadá em negociação com o Mercosul, Gani? É uma ótima para ambos, né? Quando a gente fala num acordo de livre comércio, ambos os blocos saem ganhando e os países pertencentes a esses dois blocos, né? Então, no caso do Canadá, não seria um bloco, mas o país, e o Mercosul, os países pertencentes ao Mercosul, principalmente o Brasil. No acordo de livre comércio, cada país se especializa naquilo que é mais produtivo e exporta para o outro. Sabe quem sai ganhando? É a população de ambos os países, com produtos mais baratos e de maior qualidade. Além do que, aumenta a corrente de comércio entre os países, gerando renda e emprego. Se a ideia inicial de Donald Trump com o tarifaço fosse justamente aproximar, mesmo que na base da pressão, os países aos Estados Unidos, acreditando que eles iam continuar exportando na mesma quantidade e com isso os Estados Unidos arrecadariam mais com as tarifas protecionistas, o tiro pode ter saído pela culatra. Isso porque no mundo real os países começam a buscar alternativas em relação aos Estados Unidos. E aí, algo que não era inimaginável no passado, justamente o Canadá, um aliado histórico norte-americano, pertencente ao NAFTA, fazendo fronteira com os Estados Unidos, vejam só, buscando uma parceria comercial com quem? Justamente com o Mercosul. Gani, dá para imaginar uma negociação relativamente rápida? E aí, quando a gente fala de rápida, né, a gente vai colocar em um ano, mais ou menos. O que pode atrasar ou dificultar esse acordo?
Então, Soraya, esse quando... rápido aí é a má notícia, né? O acordo de livre comércio entre Canadá e Mercosul seria excelente para a população de ambos os países. Mas tem um problema, demora muito tempo porque tem que chegar em tarifa externa comum, alinhar com todos os membros. Então, veja, dentro do Mercosul há uma série de produtos ainda que não há esse nivelamento de tarifas, que não entraram aí no escopo do livre comércio. O mesmo vale para o acordo que a gente há tanto tempo discute entre Mercosul e União Europeia. Então, a intenção deste acordo Mercosul e Canadá é excelente. Agora, operacionalizar isso aí demora muito tempo, Soraya, infelizmente. Valeu, Gani, até já, hein? Valeu. Bom, é assunto para a gente tratar também aqui com os nossos comentaristas de hoje. José Maria Trindade, Cristiano Vilela estão com a gente nesta manhã. Ô, Zé Maria, é interessante como o Gani destacou aí essa retomada, né, de negociação Mercosul e também Canadá, e impressionante como as ações do Trump fazem com que novos blocos, novos players comecem a se conhecer um pouco melhor ou pelo menos retomar antigas conversas, Zé. Pois é, o Galileu Galilei, quando definiu ali, mostrou que a Terra não era o centro do universo, né? E foi punido por isso, ele respondeu: o movimento dos astros é previsível. O imprevisível é o movimento dos poderosos. O Donald Trump, ele desarranjou o mundo que estava ali, tudo certinho, e a China estava ganhando. Ele é presidente dos Estados Unidos, não é presidente do Brasil nem do mundo. E nesse desarranjo, ninguém sabe o que vai acontecer com a economia norte-americana. Reduziu o superávit, aliás, o déficit, né, enorme, o déficit norte-americano, a dívida norte-americana muito grande, mas reduziu também o fluxo comercial e o comércio, quer dizer, a população americana vai pagar por esse movimento. Mas ele deu uma sacudida, nós estamos em pleno rearranjo do comércio internacional, essa é a realidade. Daí essa junção de vários países. O Brasil, por exemplo, está agora com um problema que me disseram aqui em Brasília, de que a Anfávia, que é a associação, né, dos fabricantes de veículos, está vendo um fluxo muito grande de veículos chineses para o Brasil. Isso aí já é em virtude da dificuldade de exportação para os Estados Unidos. Ou seja, haverá um rearranjo e ninguém sabe o que vai acontecer. Pode até ser que esta reunião de vários interessados possa isolar os Estados Unidos, o que eu acho muito difícil. Trata-se de uma economia muito forte, ainda é a maior economia do mundo, dizem alguns que é a China, mas enfim, é um país muito importante. Portanto, nós estamos nesta reacomodação e tudo deve acontecer de forma de interesse de cada região e de cada país. Falando em ampliação, né, de negócios, de novos mercados, hoje, inclusive, aquela comitiva, né, viaja ao México para justamente tentar e ver se o México pode ser, de fato, uma alternativa para receber os produtos brasileiros, né, Vilela? Pois é, Soraya, veja que mesmo diante das adversidades, oportunidades surgem e têm que ser aproveitadas pelos governos, no caso, pelo governo brasileiro. Agora, veja que diante de um contexto de crise, a pior saída que o governo deve fazer é se esconder dentro de um buraco e não identificar, não encarar de frente o problema. E o que é pior, no caso aqui do governo brasileiro, nós temos visto um uso político, midiático exagerado desse tema. Um grave conflito de natureza comercial como esse, especialmente com um parceiro de enorme relevância, como são os Estados Unidos da América, o Brasil não pode fazer disso um cavalo de batalha e se utilizar de um tom palanqueiro, de um tom eleitoral, por mais que, eventualmente, isso possa trazer alguns pontinhos na aprovação do atual governo. Na verdade, o foco ele tem que ser esse foco adulto, racional, de diálogo, de construção de alternativas. E quando a gente olha a composição atual, os atores do governo no quadro atual, a gente percebe, por exemplo, que o vice-presidente Geraldo Alckmin ele tem feito esse papel de adulto na sala, da pessoa que tem procurado esse diálogo, que tem capitaneado esse diálogo e que pode render frutos importantes. Frutos que, eventualmente, venham a ultrapassar os limites históricos desse contexto do tarifaço, mas que podem fazer com que as relações entre Mercosul e Canadá e outros parceiros comerciais, ela se aprofunde cada vez mais e que o Brasil saia desse episódio fortalecido.
é importante, acima de tudo, ter diplomacia e ter a capacidade de enxergar a economia, muito além do que a capacidade eleitoral, do que o horizonte eleitoral, que, via de regra, não faz bem para o país.